Olá, seja muito bem-vindo a esse workshop online. Eu sou Alexandre Franco, cofundador do Grupo GAF. É um grande prazer ter você aqui comigo e eu espero que você possa realmente tirar bastante proveito de todo esse conteúdo que eu vou compartilhar com você a partir daqui do GAF Studio Copacabana 02, na Siqueira Campus, aqui no Rio de Janeiro. E o conteúdo de hoje vai ser a respeito do desenvolvimento de estratégias que visam a construção de circuitos intervalados. E acho importante falar para você com relação a essa estratégia que ela é colocada em prática, obviamente, para alcançar o objetivo, necessidade e um resultado que o cliente quer alcançar, certo? E o que vocês vão ver é exatamente a proposta de você conseguir substituir, né, de uma forma talvez mais prazerosa, que a questão também não é somente a questão do prazer em fazer o exercício, mas é a possibilidade da pessoa poder ter uma alternativa que não seja a alternativa tradicional. O tradicional seria o correr, o nadar, o pedalar, o remar, e a utilização daqueles equipamentos cíclicos que as academias tradicionais possuem. Então, o que nós vamos apresentar para você aqui é uma estratégia, você personal trainer, você professor de academia tradicional, que de uma certa forma não está incomodado, e percebe também esse desconforto com o seu cliente. Eu acredito que através da estratégia que você vai observar em termos de circuito intervalado, você vai conseguir colocar em prática uma estratégia que alcança exatamente esse condicionamento cardiovascular necessário. E aí, se a gente for falar a respeito do que você pode conquistar com isso, a gente sabe muito bem que vai atender a necessidade das pessoas que precisam perder peso, vai atender a necessidade das pessoas que precisam se condicionar para algum tipo de atividade esportiva e, consequentemente, você vai ter condição de oferecer resultado, né, de mostrar que seu serviço é capaz de atender resultado e entregar aquilo que o seu cliente mais quer conquistar, que é um ponto muito importante e é um ponto no qual nós vamos tocar demais dentro do nosso curso online, no curso de treinamento funcional online, que estamos aqui apresentando para você através desse workshop virtual, ok? Então, o que vocês vão ver hoje? Nós selecionamos uma cliente e realmente foi uma cliente selecionada a dedo pela sua característica. Ela relutou em fazer parte do nosso trabalho. A irmã dela já treina com a gente há um bom tempo, mas ela foi resistente por causa da musculação, não sabia se ela ia se ajustar, não sabia se os resultados iam vir, mas ela hoje está treinando com a gente, está super satisfeita e ela vai depois no final falar um pouco sobre dar um pouco do depoimento dela, né, e do porquê que ela continua treinando com a gente. Mas o que vocês vão ver ela fazendo na prática? A Ana Paula vai fazer uma rotina de circuito intervalado. Tá? O mais importante, uma rotina que ela vai conseguir conduzir por conta própria, tá? Que ela vai se sentir segura, ela vai se sentir encorajada e vocês vão conseguir perceber como essa rotina ela realmente é encorajadora. E por mais simples que possa ser a rotina, eu até acredito que você vai olhar esse vídeo e vai falar assim, você está de sacanagem com a minha cara, que isso daí condiciona alguém. Então, a ideia é de poder realmente trazer um cliente e vocês vão observar que a gente realmente não parou o estúdio. Está até aqui no meio do dia, hoje é uma sexta-feira, a gente está gravando esse vídeo, então o som está alto, os clientes estão treinando, a gente não queria interferir e não perder um pouco desse ambiente que realmente a gente tem aqui dentro do estúdio. E vocês vão observar exatamente isso, que ela gira, ela faz o circuito e de uma forma muito autônoma, porque esse é um dos pontos que nós realmente consideramos importantes. Se você já me ouviu falar com relação à nossa metodologia, se já teve acesso aos nossos webinários, eu dei uma palestra recente num congresso virtual e falei muito sobre isso. Então a gente entrega essa autonomia ao cliente e essa autonomia chega através da simplicidade que a gente consegue desenvolver através da nossa metodologia e dos exercícios que são colocados em prática, mas obviamente não abrindo mão do resultado, do que o cliente quer conquistar. E tanto que vocês vão ver que ela fez a rotina que ela tinha programado para fazer e eu pedi que ela fizesse
mais uma série exatamente para vocês poderem perceber como existe o gasto energético está presente e ele se ajusta à realidade de cada pessoa, tá? Então, eu convido agora a acompanhar um pouco dessa rotina. Aqui a Ana Paula, com muita gratidão, e já quero aqui antecipadamente agradecer a ela, se disponibilizou a gravar pra gente. E vocês vão ver aí uma rotina de 5 exercícios. Coordenação, exercícios compostos, que nada mais é do que a união, a integração entre membros inferiores e membros superiores. O exercício de força especial e uma sequência de potência como Medicine Ball, que é a forma que a gente procurou criar dentro desse circuito a possibilidade de se trabalhar não apenas membros inferiores, mas realmente gerar uma integração do corpo inteiro e fazer com que o corpo inteiro pudesse estar participando desse processo de condicionamento cardiovascular, ok? Então segue aí e no final do vídeo eu volto para fazer a conclusão e convidá-lo para tirar dúvidas e trocar ideias comigo. Até mais! Então, o primeiro exercício que nós vamos trabalhar, que vocês vão ver a Ana Paula fazendo, vai ser um exercício de coordenação na escala, exatamente essa variação aqui que a Fernanda está executando. Tá? É 2 tempos entre sai com rotação, ok? Então, eu vou apresentar para vocês esse passo a passo para ficar bem claro o que a Ana Paula vai executar dentro da série do circuito intervalado que ela vai colocar em prática. Então, essa aqui é a primeira estação. Vamos para a segunda agora. O segundo exercício vai ser um agachamento com desenvolvimento. É um exercício composto, no qual membros inferiores e membros superiores e tronco, né? Praticamente o corpo inteiro acaba sendo estimulado e é um excelente exercício para se encaixar dentro de um circuito intervalado, tá? Porque o foco não é nem perna, o foco não é braço, e sim a possibilidade de poder gerar essa integração e permitir que o corpo possa se beneficiar dentro da possibilidade, né, de unir esse exercício com outros estímulos, né, para que exatamente fique caracterizado um circuito. O terceiro exercício do circuito vai ser a marcha lateral, que caracteriza um exercício de força especial, tá? Porque preciso gerar força contra o chão para gerar o deslocamento, e aqui no caso a gente não utiliza a resistência elástica, a resistência dos tubos, para intensificar ainda mais o desempenho, ok? Então, essa é a terceira variação, e observe bem a postura, os ângulos e a extensão de quadril ao final de cada repetição, de cada empurrão que existe no chão com a perna. E a última passagem a gente vai trabalhar em cima dessa técnica de Medicine Ball. Então aqui a gente está trabalhando uma variação antirrotacional com os 2 joelhos no chão, e a Fernanda está se ajustando para que essa coordenação olho, parede, mão seja adequada. Então legal, Fê. Agora eu quero ver mais intensidade. Intensidade. 8, deu? Ótimo, tá ótimo. Então, é importante, tem vários aspectos aí, o tipo de material da calça, o pé firme no chão conta muito, a posição do tronco, então é importante que se desenvolva bem essa estrutura para que depois possa ser construído potência e toda essa energia balística que acaba acontecendo. Nessa segunda avaliação, a gente vai continuar a trabalhar uma variação antirrotacional, semi-ajoelhado agora de frente. Observa como o tronco da Fernanda gira muito pouco, a bola está sempre ao lado do quadril e ela está sempre trabalhando para evitar movimentos rotacionais, ok? Intensifica um pouquinho mais, Fernanda. Pode intensificar, mais potência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, show de bola. Então, o que nós vamos ver agora é exatamente essa estrutura em forma de circuito, né, e
em tempo real, para que fique bem caracterizado para você exatamente como que os clientes recebem esse material e como é que eles conduzem dentro da sua programação de treinamento. Então vamos começar aqui a nossa transmissão. Então o foco está na nossa amiga Ana. E tá bem interessante esse cenário aqui, porque a gente está vendo uma sequência, né, de clientes treinando ao mesmo tempo. Então já, de uma certa forma, entrega um pouco do que é essa característica do atendimento coletivo que a gente põe em prática, apesar de existir uma certa individualidade com relação à característica dos treinos que são entregues ao cliente, né? Então até fica bem claro como cada uma delas aqui está fazendo uma variação, e no caso a gente tem aqui a Ana fazendo exercício na escada. E vou fazer o possível para deixar isso aqui em tempo real, realmente, para vocês conseguirem tirar o máximo de proveito dessa vivência. Ela vai fazer aqui entre 4 e 5 séries desse trabalho de coordenação na escada. Agora ela saiu da escada e vai se preparar ali para um agachamento com desenvolvimento, que é um exercício composto que a gente põe em prática, com a utilização dos braços, pernas e troncos fazendo parte do movimento. Geralmente a gente trabalha aí entre 6 a 10 repetições e obviamente que pode haver um ajuste, né, para a realidade de cada cliente. E agora ela está se preparando para fazer a marcha lateral. E aqui essa marcha lateral, um trabalho de força especial. O Léo está pedindo ali para ela concentrar mais esse exercício, buscando agachar um pouco mais para ela conseguir ter aí um nível de intensidade maior na execução. Agora eu vou abrir a imagem porque ela vai vir aqui para esta parede para fazer o trabalho com o Medicine Ball. Essa primeira variação é uma variação antirrotacional, né, com estímulo lateral. E agora uma variação também antirrotacional, porém com o movimento acontecendo de frente para a parede. E aí isso encerra uma série e ela já basicamente emendou na segunda série. Então vamos seguir aqui com a Ana nessa próxima série que ela vai executar. Um dos pontos importantes aqui de todo o nosso processo, de toda a metodologia, é exatamente conseguir estabelecer uma realidade amigável, né? Criar processos, criar critérios que permitam que os clientes consigam desempenhar o seu próprio treino, né, sem depender demais da atenção e da orientação do professor. Então agora a gente vai para a marcha lateral mais uma vez.
joelhada, evitando o giro nesse movimento com o tronco. Então tem bastante movimento dos braços, mas o tronco o mais firme possível. E agora de frente, ainda um estimulante rotacional com orientação frontal. Ela acabou de fazer 3 séries e a gente está aqui discutindo se ela faz a 4ª série ou não. Porque o que a gente tenta colocar em prática é que 4 séries sejam colocadas em prática, né? A gente tenta fazer com que eles façam 4 séries, óbvio, de acordo com os objetivos de cada um. E a gente sabe que ela tem já um condicionamento físico bem avantajado para fazer 4 séries, não é, Ana? Então você vai fazer 4 séries, não vai? Então vamos lá, mais uma série da Ana para te acompanhar. Então estamos aqui com a Ana Paula, acabou de fazer um treino até acima do que ela estava pretendendo fazer hoje. E você tem um histórico legal, por isso que eu pedi para você fazer esse treino para mim, porque a sua irmã treina com a gente há alguns anos e você foi um pouco resistente, né? Mas hoje está aqui e está amarradona. Então fala um pouco sobre essa resistência e o que você está sentindo em estar utilizando esse tipo de estratégia. Você tem feito algum uso de alguma outra estratégia? Você tem da academia, você tem corrido? Como é que você tem colocado em prática aí a sua rotina de atividade física? No início eu tentei ficar aqui para academia, mas não rolou, não consegui. Por que não rolou? Não aguentei, não dava. Era muito cansativo, muito desgastante. Eu venho quase todos os dias, então também está sendo muito desgastante. Sim. Conversei com o Léo, a gente combinou de eu não vir pelo menos uma vez na semana para poder dar uma quebrada. E é isso, estou gostando. É completamente diferente do que eu fazia, mas é muito bom e provavelmente muito melhor do que eu fazia. Estou vendo muito resultado. E era isso que eu queria falar. A
gente sempre tenta dizer que é diferente e tudo mais, só que eu acho que se não tiver resultado, você acaba não firmando a longo prazo, né? Porque você precisa conquistar aquilo que você quer. E que resultado era esse que te fez continuar a treinar com a gente? A disposição e você mudar de série bastante, assim, não fica sempre naquela mesma rotina. Quando você quer fazer alguma coisa diferente, você tem pouco tempo para treinar, pode vir fazer um treino diferente. Especial. Então isso também motiva. Mas em relação a resultados assim mais pessoais, coisas que você, de repente, para a parte estética, você até falou um pouco da questão de se sentir mais energizado e tudo mais, mas o que te fez, assim, pessoalmente falando, que tipo de relação que você consegue fazer? Cara, coisas que eu não conseguia fazer, hoje já consigo ver resultado nisso. Você tem algum tipo de parâmetro nesse sentido? Eu digo que meus objetivos eram fazer o trenó sem reclamar. Hoje em dia eu reclamo, mas eu aprendi a lidar com o trenó, então eu ponho objetivos de tentar pegar mais peso para poder não ficar aquela coisa chata e pesada sempre. E fazer barra, que eu antes fazia com 2 elásticos, agora eu faço com 1, pretendo fazer sempre. Legal. Fazer flexão que eu não fazia, eu faço 10 na série, faço agora a lateral. Então isso... Maravilha. Mas aqui numa academia normal eu não ia fazer. E o que resistiu? Por que você resistiu tanto? O que te fez assim criar tantas objeções para vir experimentar? A questão dela não era ela nem queria experimentar, mas dia que ela experimentou. Primeiro porque era longe, aí agora, assim, depois de um tempo que abriu aqui. Segundo porque eu não tinha essa noção assim do horário, do tempo, então eu achava que chegar na academia era muito mais rápido, porque eu fazia o meu tempo, se eu quisesse enganar eu enganava, se eu não quisesse enganar eu trabalhava direito, e eu meio que fazia o que eu queria. Então, ter uma obrigação de marcar um horário, de vir no horário certinho assim, isso me deixava um pouco mais tempo. Incomodado. Me deixava um pouco incomodada. Mas apesar de marcar um horário, é um pouco flexível. Então, não posso ir tal horário, posso ir outro. Então, não é aquela pressão que eu achava que tinha. Legal. Vai terminar seu treino. Então, chegamos ao fim da nossa primeira videoaula. Eu espero que o conteúdo do workshop tenha sido bastante rico para você. A proposta é realmente apresentar a metodologia e mostrar de que forma que esse conteúdo e esses processos que nós vamos compartilhar com você dentro do curso de treinamento funcional online, eles são totalmente pertinentes com a sua realidade. Nós queremos que você tenha a condição de tomar uma decisão bastante acertada com relação a participar do nosso programa. E parte do programa é essa realidade do condicionamento cardiovascular, do treinamento em circuito intervalar. E é importante falar que essa proposta que nós apresentamos hoje, através do treino que a Ana Paula desempenhou, é uma proposta que ela vai sempre se ajustar à realidade de cada cliente. Então, hoje em dia é muito comum se falar em treinamento intervalado e se associar ao HIIT, que é o High Intensity Interval Training. E para alguns assusta, para outras pessoas cai no descrédito, porque já é um termo bastante usado, utilizado, e às vezes a gente acaba não entendendo, ou não compreendendo por que se utiliza demais esse termo. Então, o mais importante da gente entender com relação ao circuito intervalado é a questão saúde. É a proposta que você precisa colocar em prática, oferecer para o seu cliente, para que ele tenha o mínimo de manutenção da sua saúde física. Porque o circuito intervalado, o HIIT, seja lá a forma como você se refere a ele nada mais é do que um condicionamento cardiorrespiratório, um condicionamento cardiovascular. E enquanto você estiver vivo e ativo, você vai precisar buscar uma alternativa para se condicionar. Porque a gente sabe, pela realidade que nós temos hoje em dia, pelo mundo urbano e completamente sedentário que nós vivemos, do qual nós participamos, não existe naturalmente nenhuma forma de nós nos condicionarmos, a não ser
que isso venha através de uma atividade esportiva recreativa ou não venha. Porque você realmente não tem essa possibilidade, a gente não caça, a gente não pesca, a gente não vive mais para sobreviver como isso acontecia na antiguidade, e esse era o motivo pelo qual o povo da antiguidade, vamos dizer assim, não era um povo considerado sedentário. Né? A gente não existem as guerras, não existe mais aquela disputa de território, coisas que mantinham as pessoas ativas, né? Não existe mais isso. Então, você precisa buscar uma alternativa para manter o mínimo de condicionamento para você se manter saudável. E eu acredito que você compartilha da mesma opinião que eu tenho, que as alternativas tradicionais, de um modo geral, elas hoje estão bastante saturadas, né? O correr, a esteira, o pedalar, existe um certo descontentamento com a utilização dessas estratégias. Pessoalmente falando, eu não tenho nada contra elas, ou melhor, profissionalmente falando, eu não tenho nada contra elas, mas eu pessoalmente não me sinto à vontade fazendo uso dessas alternativas, e esse é um dos motivos pelo qual eu acredito demais nas propostas que nós colocamos em prática para os nossos clientes, porque são propostas que nós vivemos. É uma proposta que eu vivo pessoalmente, eu aplico isso pessoalmente, então eu tenho uma noção total do quanto que existe benefício por trás dessa proposta, desse circuito intervalado que nós colocamos em prática e da variação, ou seja, do nível de intensidade que nós temos condição de tirar ou de implementar de acordo com a realidade de cada cliente, de acordo com o que cada cliente gosta realmente de obter através de um treinamento físico, ok? Então espero que vocês tenham tirado bastante proveito desse material. Não acabou, a gente está só começando, então participe, deixe um comentário, envie um e-mail se você de repente não se sentir à vontade em expor a sua opinião. A gente quer realmente que você participe para que a gente possa criar aqui um ambiente bastante rico e para que você, como eu falei no início, tenha a condição de tomar a decisão certa, de entender que o que nós temos para oferecer para você dentro do curso de treinamento funcional online, o Expert Funcional, você tem a condição de tirar bastante proveito e que o impacto que nós temos interesse, que realmente é o nosso compromisso, esse impacto com o programa, ele seja bastante positivo dentro daquilo que você busca na sua carreira, dentro daquilo que você busca profissionalmente, ok? Obrigado e a gente se vê no nosso próximo vídeo, quando nós vamos falar sobre a neuromusculação e de que forma que você pode realmente substituir a musculação por completo, okay? E criar uma nova realidade de treinamento, de força, de fortalecimento para o seu cliente. Até a próxima, aquele abraço, fique com Deus, a gente se vê em breve.